Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem aí, né, no lar de vocês. Aqui estamos hoje para darmos a sequência em mais um conteúdo. Lembrando da aula anterior que fizemos uma introdução sobre a fase das produções, né, dos bens. Tivemos o artesanato, a manufatura e a maquinofatura. Então, né, com essa aula de hoje, como o tema aí nos sugere, Revolução Industrial, vamos falar sobre essa fase que introduziu a forma maquinofatureira, tá? Que surgiu, então, a partir da Revolução Industrial. Pessoal, o que é uma revolução? Esse ano nós já trabalhamos esse conceito. Vocês estão lembrados? Uma revolução é uma mudança rápida e profunda que afeta uma sociedade. Então, ela mexe lá nas bases da sociedade, que pode ser na organização política, na ordem social, econômica, em todas elas ao mesmo tempo ou mais profundamente em uma delas, tá? Isso é uma revolução. Uma revolução, ela vai acabar acelerando o ritmo das transformações históricas. Então, após uma revolução, uma sociedade provavelmente ela passa por uma nova etapa histórica devido, né, às consequências aí que essa revolução nos traz. Então, vamos seguir. A Revolução Industrial. Aí nós temos imagens, né, que sugerem para a introdução de máquinas, para a nova forma aí, na locomoção. O que será que foi a Revolução Industrial? A Revolução Industrial, turma, ela compreende um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais que foram caracterizadas, né, pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Vamos devagar então compreender cada uma dessas partes aí citadas. A Revolução Industrial, então, ela envolve todo esse conjunto de transformações, como tem aí no segundo ponto, que ocorreu lá na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, tá? Ela mexeu na forma de produzir, tá? A produção ela deixa de ser, de depender unicamente da mão de obra humana, tá? Para depender aí da força mecânica, ou seja, da força das máquinas. E aí, consequentemente, eu tenho substituição das ferramentas manuais pelas máquinas. E como as máquinas vão ser muito maiores, vão demandar um espaço muito grande, o local de produção deixa de ser a manufatura e passa a ser a fábrica, tá? Esse, então, é o grande processo da Revolução Industrial. Ele modifica e moderniza a produção de bens. E vai mudar, então, desde a força utilizada, que não é mais a força humana, né? A força física, vai ser a força mecânica, deixa de ter a ferramenta manual para ter a máquina e o local de produção ele não vai ser mais a manufatura, ele vai ser a fábrica, tá? Ela começa, portanto, na Inglaterra, na segunda metade do século XVIII e vai, gente, ao longo dos séculos aí, principalmente do século XIX, ela vai expandir para todos os outros lugares europeus e depois para o resto do mundo, tá? A Revolução Industrial, lá na tela anterior, nós vimos 3 imagens que eu coloquei justamente com esse objetivo, tá? Ela mexeu primeiro no setor têxtil, então o primeiro setor que vai viver o impacto aí dessa mudança é o setor da produção de tecidos, o setor ferroviário e o setor naval, tá? São os 3 aí que vão sofrer essas modificações. A produção agora, então, ela vai ser baseada em quê? No uso das máquinas. Ela vai depender exclusivamente da máquina ali para orientar cada fase, para determinar a passagem para uma nova fase. As primeiras máquinas que deram aí, né, lugar a essa revolução foi a máquina movida por energia hidráulica, ou seja, movida, né, a partir da água,
tá? E a grande máquina aí que revolucionou o setor têxtil é a chamada Spinning Jenny. Tá? Spinning Jenny, do ano aí de 1764, portanto, né, segunda metade aí do século XVIII, esteve revolucionando a produção dos tecidos, tá? A mudança deixa de ser os teares mecânicos, movidos apenas pela força aí humana, para esses aí hidráulicos, tá? Um pouquinho mais à frente, alguns anos à frente, uma nova grande mudança vai vir, que é a introdução da máquina a vapor, tá? Aí é um homem chamado James Watt, ele descobriu uma forma de impulsionar, né, um motor a partir do vapor produzido pela água, tá? Aquecimento da água via queima do carvão, e aí eu vou conseguir então liberar, né, fazer produzir o vapor. Esse vapor foi então canalizado aqui na imagem, né? Vocês conseguem perceber aqui na imagem toda a estrutura de motores que ele coloca, tá? Para canalizar esse vapor e fazer com que ele, né, chegasse onde? Até a máquina, fazendo com que ela funcionasse, tá? Então, essa que é a grande revolução, a segunda grande revolução é a introdução das máquinas movidas a vapor. Esse novo motor a vapor, gente, ele acabou impulsionando também duas outras novas áreas que passaram, né, a ser bem diferentes após essa primeira fase da Revolução Industrial, que foi o setor naval. Então, aqui nós podemos ver, né, as embarcações movidas com os motores a vapor. Em 1776, teve a grande estreia aí do barco a vapor. E temos também o uso da locomotiva a vapor, tá? É o nascimento aí dessa nova locomotiva lá no ano de 1804. Isso graças, então, à tecnologia do vapor. Tá? Então, veja que os três setores, né, sofreram aí modificações. O têxtil, com o aprimoramento das máquinas, o naval, com a colocação desse motor a vapor, e da mesma forma as locomotivas, que aí também passaram a funcionar dessa outra forma, garantindo mais agilidade, né, à locomoção. Como nós temos visto e temos falado, esse episódio, ele começou onde? Na Inglaterra. E por que a Inglaterra foi a primeira nesse processo de industrialização? Vamos ver as causas do pioneirismo inglês? Nós temos vários, tá? Vamos lembrar primeiro da organização política da Inglaterra. Lembra do nosso conteúdo anterior? Revoluções inglesas. Qual foi a consequência e final das revoluções inglesas? Vocês estão lembrados? Vamos recapitular. O poder político, o comando político da Inglaterra, ele sai das mãos do rei e passa para as mãos do parlamento, não é isso? A Inglaterra se torna uma monarquia parlamentarista. E sendo dessa forma, tá? O parlamento, então, vai, né, ter as diretrizes aí do país. Na linha econômica, vamos lembrar, é importante a gente ressaltar, que vários parlamentares, eles eram envolvidos em empreendimentos, em novos negócios, ou seja, pertenciam a essa burguesia, tá? E alinhados, então, né, com esse novo objetivo, eles conseguem fazer leis que vão estar beneficiando, tá? Que vão estar aí proporcionando um grande desenvolvimento, um grande apoio a esses burgueses que desejavam aprimorar, né, os seus negócios. Outra questão é que dentro da Inglaterra nós tínhamos abundância de mão de obra e mercado consumidor interno, proporcionado por um fenômeno chamado aí de cercamentos, tá? O que foi esses cercamentos? Cercamentos, ele começa a ocorrer na Inglaterra aí entre finais do século XVI e se consolidando até, né, o século XVIII, e ele é caracterizado pela expulsão dos camponeses das suas terras, o cercamento, né, o fechamento dessas propriedades com cercas. Para quê? Para criar
ovelhas, tá? Então, passa aí, né, por esse processo, onde as propriedades vão então estar na mão desses donos que vão mudar de investimento, tá? E qual vai ser o novo investimento? Criar ovelhas. Como a criação de ovelhas demanda muito menos, né, quantidade de pessoas do que a produção de alimentos, esses trabalhadores eles vão ser expulsos, gente, literalmente expulsos, tendo que procurar, né, um novo local para viver. E aí essas pessoas acabam indo, então, né, para as cidades. E lá se torna uma mão de obra apta aí ao que aparecesse. Então, logo que as fábricas vão surgindo, eles vão se tornar nos primeiros trabalhadores aí a serem empregados. Esse grupo de pessoas, né, de trabalhadores lá nas cidades, eles tanto vão se transformar em trabalhadores, como também eles vão passar a consumir. Tá? Então, ao mesmo tempo, eles também se tornam um mercado consumidor importante, tá? Para as produções, né? Para os produtos aí das novas fábricas. Tá? Então, os cercamentos influenciaram diretamente aí na causa pela qual a Inglaterra saiu na frente nesse processo. Outra questão, a Inglaterra, tá, possuía, né, capitais, possuía recursos, uma burguesia já endinheirada e um mercado consumidor externo garantido. Por quem? Pelas colônias inglesas. Então, as colônias inglesas, elas tanto facilitaram o acúmulo de riquezas, de capital dentro da Inglaterra, como também era um mercado que ia consumir esses produtos, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que a produção industrial, uma das consequências dela é o grande volume, né, de mercadorias. E se produziu, eu preciso ter quem vá consumir. Então, as colônias inglesas, né, na América, por exemplo, era um bom mercado consumidor garantido para os produtos ingleses, tá? E outra questão, marinha mercante poderosa. Lá nas revoluções inglesas também nós vimos, lembra dos atos de navegação que foram aprovados aí por Oliver Cromwell? Então, os atos de navegação acabou transformando, né, a marinha mercante, ou seja, o setor naval inglês, tornando ele extremamente poderoso, tá? Com muitos navios bem equipados, bem preparados, com condições de estar aí agilizando, né, a distribuição de mercadorias, tá? E outra base aí fundamental para que a Inglaterra fosse a primeira são as grandes reservas de matéria-prima. Lembra dos cercamentos? Olha aqui, ó, lá nos cercamentos nós tínhamos a produção de lã a partir da criação das ovelhas, tá? Então, a grande quantidade de lã que vai abastecer o setor têxtil, na produção do tecido. Temos também grandes reservas de carvão mineral, estão lembrados? Da nova fonte de energia para as máquinas é o vapor de água. E para aquecer a água eu preciso de quê? Do carvão, tá? A queima do carvão. E aí com isso vai ser muito importante o carvão mineral. E também, gente, as novas máquinas, né, elas vão precisar serem mais fortes. E, obviamente, qual vai ser, né, a matéria-prima utilizada para construir as máquinas? Ferro. Então, eu preciso de ferro para construir as máquinas. E aí, graças às grandes reservas de minério de ferro dentro da Inglaterra, eles conseguem, né, estar retirando para produzir as máquinas. Então, veja que todos esses conjuntos, conjunto político, conjunto aí, né, de matérias-primas, de fontes de matérias-primas, o conjunto aí de mercado consumidor interno e externo, tá? Ele acaba dando à Inglaterra a possibilidade de ser o primeiro país a estar desenvolvendo, né, passando por esse processo da primeira revolução industrial. Trabalha, estamos falando das máquinas, e aí quem trabalha? Nós já vimos, né, quando eu disse lá dos processos dos cercamentos, que esses ex-camponeses que agora precisam buscar um novo local para viver, eles vão então estar indo, né, para as cidades e lá se tornam os trabalhadores, tá? Quem eram essas pessoas? Homens
mulheres e crianças. Todos eles trabalharam aí na primeira Revolução Industrial. E trabalharam muito, gente. As condições de trabalho não eram favoráveis. Nós tínhamos horas de trabalho extensas, entre 12 e 16 horas diárias. Imagine, calculem aí, ó, em um dia de 24 horas, trabalha de 12 a 16 horas, tá? Nem mesmo o tempo para descanso desse trabalhador era o ideal, tá? Então, trabalhavam muito. As novas fábricas, as primeiras fábricas, eram mal arejadas, pouca iluminação, não tinha boas condições de higiene. Então, isso acabava também gerando doenças, acidentes de trabalho, tá? Foram muito comuns aí pessoas se machucarem, né? Gravemente, às vezes até morrerem, porque o ambiente não era, tá, favorável aí a esse trabalhador. Salários baixos, tá? A gente tem vários relatos aí, né, de famílias que não conseguiam se sustentar com o salário que recebiam mensalmente. E nessa condição, as mulheres e as crianças ainda recebiam menos que os homens, tá? Então, mulheres e crianças recebiam uma quantidade inferior que a dos homens, lembrando que no conjunto geral os salários já eram muito baixos. E mais que isso, né? Vocês podem dizer, mas e aí, eles não pediam? Sim, porém, ainda não tinha uma legislação trabalhista que garantisse a esse trabalhador direitos, tá? Eles não tinham direitos trabalhistas. E por essa razão, eles ficavam aí, né, à mercê da boa vontade, do bom entendimento do patrão, tá? Vamos então às consequências gerais desse processo histórico. A Revolução Industrial, gente, ela, como nós dissemos lá no começo, uma revolução, ela mexe com as estruturas, não é, de uma sociedade. Pode ser a estrutura política, pode ser a estrutura econômica, social, pode ser em várias delas ao mesmo tempo, ou em todas elas, tá? A Revolução Industrial, ela trouxe então o quê? Uma nova organização da sociedade, se destacando a partir de então dois grupos. Eu vou ter a burguesia, que é a dona do capital, ou seja, é o grupo que tem o dinheiro, é o grupo do capitalista. E por ele ter o dinheiro, ele é capaz de ser dono de uma fábrica, de todos os meios de produção, das máquinas, da matéria-prima que vão ser necessários dentro dessa fábrica. E ele também é dono dos lucros. Tá? Esse capitalista, ele é dono dos lucros. Então, o lucro do trabalho, ele não mais pertence ao trabalhador, como nas áreas anteriores, tá? Ele agora é do patrão. E o outro grupo, então, é o grupo do proletariado. Quem é o proletariado? É aquele que não tem nada mais além da força de trabalho para vender, tá? A única coisa que o proletariado tem é a força de trabalho. E aí, por que do nome, então? Porque também disse, tá, que a única coisa que ele é dono vai ser de quê? Da sua prole, dos seus filhos, tá? É uma forma irônica aí, né? Ele vai ser dono só dos seus filhos, de nada mais. E aí, por não ter nada mais além da sua prole, ele vai ter que vender a sua força em troca de quê? De um salário, tá? Essa nova lógica, ela consolida então o capitalismo e o poder da burguesia. Passa a ser uma sociedade baseada no poder de quem tem o capital. Outra característica que vai se acentuar, nós vimos que na manufatura já havia divisão do trabalho, mas a maquinofatura, que é essa fase implantada a partir da Revolução Industrial, ela vai acentuar ainda mais a divisão do trabalho. As fábricas são divididas em seções, em galpões. Cada ala, ela realiza uma tarefa, porque vocês viram as novas máquinas? Cada máquina é adaptada a fazer uma parte da produção. E aí cada trabalhador fica responsável por uma produção. Isso gera, gente, a alienação do trabalhador. Ou seja,
O trabalhador ele já não conhece mais todo o processo. Ele já não é mais como artesão, até como manufatureiro, que sabia como começava e como terminava a produção. Agora ele vai virar o quê? Um simples operador de uma máquina, tá? Então, se a gente pegar aí a produção, por exemplo, né? Vamos dar de produção de sapatos. Um trabalhador, ele vai passar apenas cortar a sola do sapato. A outra parte, tá? Em uma outra seção, vai ter o que vai cortar a parte superior do calçado. E aí eu tenho depois uma máquina que vai ajudar a juntar essas duas partes. Já é um outro grupo de trabalhador. Tá? Então, a partir daí, o trabalhador ele passa a operar as máquinas que fazem essas partes e ele vai, pouco a pouco, perdendo o conhecimento de todo o processo produtivo. A isso nós damos o nome de alienação do trabalhador. Lembrando também que os lucros já não mais pertencem a ele, né? Ele trabalha simplesmente em troca de um salário, tá? Como eu tinha falado com vocês também, essa produção em série, né, vai gerar grandes quantidades. A fábrica ela possui quantidades enormes, nunca vistas antes, né, antes dessas grandes quantidades na história humana. E aí leva as pessoas a quê? Ao consumismo. Aliás, um dos problemas bem presentes aí até hoje, né? O consumismo. E também gera, gente, o desemprego. Por quê? Aquelas tarefas que precisavam de vários trabalhadores, agora uma máquina faz sozinho. E eu preciso, no máximo, 2, 3 trabalhadores para operar a máquina. Então, gera desemprego, tá? Temos também a urbanização e o crescimento populacional. Lembra, desde os cercamentos, a população começa a ir para a cidade. Com o aparecimento das fábricas, esse aumento ele vai ser muito grande, é o chamado êxodo rural, né? As pessoas saem do campo e vão procurar emprego nas cidades, vão procurar emprego nessas novas fábricas. E aí as cidades crescem muito. É o crescimento populacional. Como consequência disso, eu tenho a poluição. Poluição pelas fábricas que lançam fumaça, que emitem fuligem, poluição das águas, que vão estar, né, recebendo aí os dejetos tanto das fábricas, depois dessas casas, e aí a poluição cresce muito. O barulho, né, a poluição sonora, isso aumenta muito. E também, gente, os trabalhadores, como nós vimos, eles sofriam bastante, né? Por não ter direitos, por não terem condições adequadas para desenvolver o seu trabalho. Eles aceitaram passivamente? Não, houveram revoltas, tá? Mas isso aí, turma, nós vamos continuar numa próxima aula, tá? Isso é conteúdo para uma próxima aula aí que nós vamos ver como que os trabalhadores reagem a essa nova fase. Então, fiquem todos com Deus, espero que tenham entendido e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau! E um abração cheio de saudade para vocês, tá?